da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Jurei ter por companheira Grândola, tua vontade. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Hoje, dia 26 de Abril de 2020, a segunda manhã da liberdade há 46 anos, em 1974, que há um tempo atrás, há um ano atrás, o querido camarada José Mário Branco partiu. E num manifesto que ele dizia, que escreveu e que eu disse em 1979, acerca do FMI, depois eu deixo o link abaixo na rede social onde eu estiver postando isto. Ele dizia que agora as pessoas saem às horas certas, nos dias certos, para comemorar o 25 de Abril, o Dia da Liberdade. Para mim, e eu penso que para muita gente, foi um dia dos dias mais felizes, além do 1º de maio desse ano, que Portugal alguma vez viveu na história. A queda do fascismo e a independência. Finalmente, Portugal deixou de ser um império caduco. No meu ponto de vista, qualquer império é um império caduco. Infelizmente, esses países, como Angola, principalmente, Moçambique, mas principalmente Angola, caíram sob o jugo de uma guerra civil, sob o jugo da Guerra Fria, de dois impérios, o Império dos Estados Unidos e o Império da URSS. E nós não estarmos subjugados às ideias imperialistas, é nós democratizarmos a democracia. Então hoje, brevemente, para quem irá ver este vídeo daqui a um tempo, talvez daqui a uns anos, nós neste momento estamos a viver recolhidos em casa. É uma situação planetária, que é uma pandemia, que é o coronavírus, uma gripe, que pode ser mortal, não é? Muita gente já faleceu em vários pontos do país e do mundo. E nós estamos reorganizando a nossa vida dentro de casa. Daqui a pouco vou ter uma aula online, que deveria ser presencial em São Paulo, e vai ser online. Não sei se é a mesma coisa, também não tem que ser a mesma coisa, é diferente. Então nós estamos vivos. E eu sempre penso no tempo dos meus avós, dos nossos avós, que viveram aquele período da sua juventude, que foi a Segunda Guerra Mundial. Isso sim era apocalíptico. Agora, nós estarmos recolhidos em casa para nos salvaguardarmos e salvaguardar as outras pessoas, a humanidade, é muito importante. Então fica a pergunta. Outro dia eu não assisto a televisão, mas assisti numa loja, num lugar, não é? Que eu fui comprar pão, qualquer coisa, e era alguém da Igreja Universal apelando para que as pessoas que estavam a passar dificuldades voltassem à sua vida normal com os devidos cuidados. Agora eu pergunto, a Igreja Universal com tanto dinheiro, por que não ajudar essas pessoas para elas ficarem em casa? Agora também pergunto às pessoas que defendem o governo anterior, com todas as suas razões, porque é que esse governo anterior, no caso o PT, aqui no Brasil, porque eu estou no Brasil,
se destituiu de fazer o trabalho que as igrejas evangélicas fizeram na periferia. Ainda tem outra coisa que, se você, eu também vou colocar um link abaixo ou acima, uma entrevista com o Krenak, que é um líder indígena ambientalista, que durante os mandatos do PT, os movimentos sociais foram desmobilizados. Isso não dá certo. A democracia, ela existe com diferentes movimentos, grupos acontecendo. Então, eu vou apresentar um livro que foi Reinventar a Emancipação Social para Novos Manifestos. É organizado pelo Boaventura de Sousa Santos. Muita gente aqui no Brasil conhecerá este sociólogo português porque ele já participou em vários fóruns sociais em Porto Alegre. Democratizar a democracia, os caminhos da democracia participativa. Esse fórum social, até onde a minha memória vai, o último foi em 2013. Ora, nós estamos em 2020 e esse impeachment ele foi depois de 2013. Porquê é que não existiram mais fóruns sociais? Fica a pergunta. Eu não a sei, ou sei por intuição. Então, este livro é um primeiro volume, é um primeiro, não é? Da coleção Reinventar a Emancipação Social para Novos Manifestos. Trata-se de um vasto conjunto de estudos em que se dá conta de como, em diferentes países, e aqui tem outros estudos, não só de Portugal, da Índia, como no Brasil, os grupos sociais subalternos se organizam para resistir contra a exclusão social produzida pela globalização neoliberal e o fazem em nome da aspiração de um mundo melhor que julgam possível e que sentem ter direito. Um dos campos de resistência e de formulação de alternativas é a democracia participativa, que é diferente da democracia representativa, que é o que tem acontecido até então. Esses políticos estão aí, representam-nos. Até que ponto nos representam? Ou é uma fantochada, uma novela o tempo todo? Eu pessoalmente, sinceramente, eu não sigo essas notícias que é uma novela, tipo um Big Brother, uma coisa que não dá soluções, é uma negatividade o tempo todo. É constrangedor, não é? As notícias, não só aqui no Brasil, em Portugal também há muito tempo eu já desisti de acompanhar essa novela politiqueira, de corrupção, de disputa de ego, vaidade, onde o bem comum ele não é contemplado. Então a gente, por isso muito importante a democracia participativa, não é? Alguém está a representar, existem órgãos, não é? No caso em Brasília, federal, estadual, mas assim, a importância dos movimentos sociais ela é efetiva. Dado que a democracia representativa ou liberal não garante mais do que uma democracia de baixa intensidade. São hoje muitos os movimentos e experiências em que as classes populares lutam pelas formas mais intensas de democracia assente na ideia de democracia participativa. São analisados neste livro as experiências de democracia participativa no Brasil, Colômbia, Índia, África do Sul, Moçambique e Portugal. Colaboram neste livro, além de Boaventura Sousa Santos, que é sociólogo português, diretor deste projeto, Maria Célia Paoli, Leonardo Avritzer e Emir Sader, do Brasil, Clemência Ramírez, Maria Teresa Uribe, Rodrigo Uriprimni, não consigo, e Maurício Villegas, da Colômbia, Chet Thomas Isaac Patrick Heller, da Índia, Skela Bulungu, da África do Sul, Conceição Osório, de Moçambique, João Arriscado Nunes, Nuno Serra e Isabel Guerra, de Portugal. Eu vou só assim, para quem está no Brasil, não é? E diz, está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. O Brasil é imenso e tem muita gente solidária, fazendo muita coisa. Para finalizar, tem 2 capítulos sobre o Brasil.
empresas e responsabilidade social, os enrendamentos da cidadania no Brasil, da Maria Célia Paoli, e modelos, que é o capítulo 8, capítulo 11, modelos de deliberação democrática, uma análise de orçamento participativo no Brasil, Leonardo Avritzer. Sabem, uma coisa que me faz estar no Brasil, que eu admiro muito no Brasil, com todas as questões, mas que elas não só assolam o Brasil. O Brasil é vasto, enorme, diverso e mesmo dando só assim um termo de comparação, com todo o carinho e respeito que eu tenho pela geração que fez acontecer essa revolução do 25 de Abril em Portugal. Durante a ditadura militar, que também pegou um pouco ainda do fascismo em Portugal, não é? Porque começa em 64, a ditadura militar no Brasil, e ainda estava acontecendo o fascismo em Portugal, aliado à guerra com os países africanos. É que aqui se produzia muita coisa, ainda se produz, podem não ser divulgado, música, teatro, poesia, talvez foram um dos momentos mais efervescentes. Isso dá que pensar assim, poxa, mas a gente tem que estar sempre apertado para poder abrir. Só que o Brasil é um país de muita resistência e de muita... E a resistência, ela também vem pela alegria de viver e não baixar os braços. A alegria, energia vital, não é... É aqui, é muito bonito e tem muita coisa boa acontecendo. Aqui é Carmelita, acontecendo ainda. Se fizeram muita coisa, assim, eu olhando assim para a poesia que se criou em Portugal durante o fascismo, principalmente naqueles últimos anos onde havia uma consciência política maior aflorando, é triste, porque era um povo entristecido. O fascismo entristece as pessoas. As pessoas não terem uma sardinha para 7 pessoas. Pergunta aí aos seus familiares, aqueles que vieram de Portugal nessa época para o Brasil, como era. Não terem sequer saneamento básico. Também fica a pergunta, tenho que ir embora, vou para a aula de arte-terapia. Né? É muito bonito a gente encontrar um sentido, ressignificar a nossa profissão, no meu caso artístico, e colocar ainda mais ao serviço da sociedade, que precisa de ser acarinhada. Então a grande revolução não é a gente... sabe porque que, no meu ponto de vista, não dá certo essa forma da gente discutir e pensar política? Essas disputas, ver quem tem razão, quem é que é mais de esquerda, ou quem é que é mais capitalista, isso não faz mais sentido, nunca fez, e se está provando cada vez mais que não faz sentido. Quem é que tem razão? Aqui não é uma questão de quem tem razão, é uma questão de escuta generosa e não julgar o outro, porque o outro tem outro ponto de vista e eu não querer impor o meu ponto de vista a outra pessoa. É como imagina o planeta todo falar uma língua só, ou pensar, orar, acreditar no sentido, se reconectar com o divino, todos da mesma forma. Cada pessoa, cada comunidade tem uma necessidade. Por isso a democracia participativa são as necessidades locais e que elas dão certo. Porque nós colocarmos a responsabilidade num representante, num líder só, foi o que aconteceu na Alemanha com o Hitler. As pessoas depositaram elas estavam saindo de uma primeira guerra, perdendo, né? Com a autoestima em baixo, e colocaram num líder de uma forma tão cega que deu no que deu, né? Que o caminho do coração, de mim até ti, de mim até você, seja de uma escuta generosa, sem impor verdades, e que eu possa trazer benefícios para todos os seres que estão ao meu alcance, porque mudar o mundo
seria uma pretensão da nossa parte em termos individuais e que as outras pessoas possam trazer benefícios a quem está próximos. Cada um se colocar uma sementinha e a sementinha da alegria de viver. Bom domingo! Que se sigam 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí afora. Não é o fim do mundo. É uma grande oportunidade de nós repensarmos e termos mais amorosidade, mais afeto. Revolução dos afetos, como o Mujica, o querido ex-presidente do Uruguai, diz, a revolução dos afetos.